Olá, telespectadores. Gostaríamos hoje de repassar um tema de educação ambiental, um tema que diz respeito a todos nós, a nossa cidade, a nossa rua, nosso bairro. Cidade limpa, cidade onde se faz a reciclagem dos resíduos sólidos e de alguns líquidos, como os óleos vencidos de cozinha, que são hoje uma preciosidade. O óleo de fritura, por exemplo, as gorduras, você reserva e você pode vender por R$1 o litro. Esses óleos são recicláveis, são óleos que voltam para o ciclo de consumo através de uma outra característica que seria o biocombustível. Ou então, a fabricação de sabões e sabonetes. Isso faz parte da reciclagem das famílias. A reciclagem, então, é um fator muito importante para a Joinville, que só recicla menos de 7%, que é o que é controlado, mas ela recicla muito mais, mas que não tem controle oficial. A prefeitura não consegue medir essa quantidade de reciclado que é carregada por outras categorias de coletadores. Então, nosso projeto é um excelente projeto em Santa Catarina, é o da coleta seletiva. Falamos aqui diversas vezes isso aí, só que nós temos que saber reciclar em casa, temos que saber a hora certa de colocar o reciclado na mão do caminhão da Ingepaz Ambiental, para que ela leve esse reciclado de presente para as cooperativas que têm apoio, subsídio e financiamento a fundo perdido pelo governo federal. Então, as prefeituras hoje, que têm um programa de gestão de resíduos, de acordo com a Lei 12.305, essas prefeituras têm condições de apresentar projetos e buscar dinheiro em Brasília, que tem que estar sobrando e não é gasto, porque as prefeituras não apresentam esses projetos, para subsidiar, para apoiar, financiar, dar treinamento aos cooperados que eram catadores de rua, que eram carrinheiros de rua e que hoje estão nas correias transportadoras fazendo a seleção do reciclado que você, tua família, entregamos para a Ambiental no dia certo, na hora certa da coleta. Então, a reciclagem é uma coisa importante. Vou dar aqui a definição de acordo com a 12.305, que diz coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos previamente segregados, ou seja, separados, conforme sua constituição ou composição. PET com PET, pano com pano, madeira com madeira, vidro com vidro, metal com metal, tudo segregado, separadinho. E tem outra, você pode também preparar melhor, lavar algumas embalagens de PET para não dar mau cheiro. Você pode comprimir uma garrafa PET e fechar com a tampa que ela não volta a ter ar e ela então passa a ter um volume menor. Então são procedimentos que você como cidadão tem condições de fazer em casa e ensinar os teus filhos, os teus parentes, os teus amigos, de como se faz disciplinadamente, como cidadão, a preparação dos reciclados para a coleta seletiva. Então, a Lei 12.305, que é o Código Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei que levou 20 e tantos anos para ser aprovada. Nós até fomos protagonistas há 20 anos atrás, quando nós tínhamos como deputado federal ambientalista o Fábio Feldman, de São Paulo, e ele recebeu um relatório da Prema, endossado por mim, sobre a situação brasileira dos resíduos sólidos, da forma como estava sendo depositado no meio ambiente e também a importação de resíduos perigosos que algumas empresas brasileiras vinham fazendo dos Estados Unidos e da Europa e jogando no meio ambiente brasileiro. Então isso chocou
os deputados federais na época e nós apresentamos lá a nossa proposta. Ela levou 20 anos e acabou sendo aprovada com o número 12.305 em 2010. Então tá aí. E ela diz o seguinte, que cada estado tem que ter o seu programa de gestão estadual de resíduos sólidos, um programa integrado. Cada prefeitura deve ter o seu programa de gestão integrado de resíduos sólidos. E isso tem que ser transparentemente mostrado para o cidadão. Aí você abre o portal da prefeitura, digita programa de gestão integrado de resíduos sólidos, tem que aparecer o programa da prefeitura aonde você mora. A própria lei diz isso. Olha só o que diz assim, ó. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. Então, cada prefeitura, como o caso de Joinville, que é uma prefeitura, a maior prefeitura do estado, com o maior número de contribuintes, ela certamente deverá fazer, ainda não fez, as audiências públicas onde o povo, o cidadão, pode contribuir na formulação deste programa de gestão de resíduos sólidos. Não é contratando uma consultoria que faz o programa e pronto, não é por aí, não é isso. Não é isso. Tanto assim que tem que ser considerado os resíduos da construção civil, os resíduos industriais perigosos e não inertes, os resíduos do sistema médico-farmacêutico, os resíduos da saúde e os resíduos eletrônicos, entre outros. Atômicos não tem, mas nos hospitais tem aqueles aparelhos com células atômicas que também tem que ter um tratamento especial. Então, o Programa Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, ele diz isso. É assegurada a ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como o controle social de sua formulação, implementação e operacionalização, observado o dispositivo da Lei nº 10.605, de 16 de abril de 2003. E no artigo 47 da Lei 11.445 de 2007. Isso sob guarda, sob tutela da Lei Nacional Federal 12.305 de 2010. O cidadão tem que ser participante desta programação da gestão de resíduos. É importante. Então eu passo aí para vocês um filme que diz respeito à reciclagem. Observem só que em 3 minutos e pouco vocês vão ver, isso é para criança, para jovens, para adultos, para idosos, para se atualizar na questão da reciclagem. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos
resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Como vocês viram aí, nesta apresentação deste vídeo rápido e institucional, a importância que o cidadão tem perante a sua comunidade na parte da reciclagem. Vamos continuar então com o segundo bloco desse programa, com outro tema muito importante que diz respeito ao consumo do cidadão, ao consumo de produtos fabricados pelas empresas, pelas indústrias, e que esse consumo na sociedade moderna ele é exagerado. Então tem pessoas que têm hoje um vício de fazer compras. É só ter um pouco de dinheiro na mão, ele sai fazendo compra, usa o cartão de crédito. Isso é um desperdício. O planeta não suporta esse consumo exagerado e o campeão mundial são os Estados Unidos, é o povo americano. Ele consome 20 vezes mais do que um brasileiro. É impressionante isso. E agora com os eletrônicos são produzidos para funcionar 1 ou 2 anos, depois eles sozinhos eles paralisam o funcionamento. As baterias também são hoje muito programadas, então você tem que estar comprando bateria nova toda hora. E carro, toda hora você compra carro novo, modelo novo. Essa quantidade de modelos é para gerar um maior consumo. E você, como cidadão disciplinado, deve ter um certo cuidado e não cair nessas armadilhas. Um carro de boa qualidade, de boa produção, ele leva de 10 a 20 anos. Você não precisa trocar todo ano. Esse orgulho, essa posição arrogante do cidadão, eu mostrar para outro, eu tenho uma caminhonete maior que a tua, a minha caminhonete corre mais do que a tua. Isso você vê nas estradas. Cada carro novo que sai na estrada, ele sai atropelando todo mundo porque ele é o poderoso. Isso é uma irracionalidade, isso aí é uma besteira, isso é uma idiotice. Impressionante isso aí. Mas, como é que nós estamos tratando
do consumo, nós temos que ter o consumo responsável. Isso a própria legislação 12.305 fala. Então você pode economizar no sapato, a sola soltou um pouquinho, leva numa boa sapateira ou num bom sapateiro, eles têm colas especiais, faz o reparo e deixa o sapato melhor do que ele saiu da fábrica. Você não precisa jogar fora, não precisa jogar no lixo. Um sapato de boa qualidade, de boa marca, ele é um sapato de qualidade, de boa durabilidade. Você também não pode sair chutando pedra e bola com um sapato de qualidade. Hoje tem tênis aí de 5, 6 mil reais, um absurdo. Você não precisa comprar um tênis de 5, 6 mil reais para o teu filho. Porque amanhã ele quer comprar uma Land Rover. E você só ganha 2 salários mínimos. Não dá. Então, essa disciplina no consumo faz com que os recursos naturais ofertados pelo planeta Terra se prolonguem mais. O planeta tem que ter um certo tempo para se recuperar. Uma árvore leva 30, 40, 50 anos para ser aproveitada. Certo? Um pão que é feito com trigo, o trigo leva 3 meses, 4 meses para dar o grão que vai ser moído e feito o pão depois. Então nós temos que dar tempo para a natureza. E a natureza, quando ela tem pressa, ela precisa muita água, que é o tema seguinte que eu vou abordar daqui a pouco. Então, se você tem roupas, essa roupa eu já usei 2 vezes. Não, tem problema, você pode usar 10 vezes. Você não precisa nem lavar a roupa hoje em dia com água. Existem processos de lavação, de esterilização, de homogeneização de um tecido que você usou, eles preparam a roupa e deixam nova. Eu vou jogar no lixo? Não joga. Tem gente que gostaria de ter uma roupa como a tua. Leva num brechó. Quantas pessoas da sociedade, até de classes bem abastadas, de classes poderosas economicamente, elas compram em brechós. A minha mulher compra em brechó. Eu não tenho vergonha de usar uma camisa que foi usada uma vez, camisa de grife, inclusive, comprado barato. E não foi para o lixo. Assim você tem que economizar com alimentos, com sapatos, roupas, água, casa. Não faça uma casa quando você é um casal, que você não vai ter filhos, ou que você já criou os teus filhos e você vai construir uma casa nova. Não faça um castelo. Faça uma casa que dure até o final da tua vida. Não precisa fazer casa luxuosa, cheia de triques, com arquitetos famosos. Extravagância. Seja mais humilde. Seja menos parcimonioso. Aliás, seja mais parcimonioso com a natureza. Vou repetir. Seja mais parcimonioso com a natureza. Ela não tem tempo suficiente para se recompor das exigências que os 7 bilhões de seres humanos hoje exigem do planeta. Vamos adiante. Você pode ter também, ver um filme agora, onde eu faço essa parte do consumo, eu mostro a parte do consumo para você. Para que você tenha uma ideia, junto com tua família, do que se trata isso aí. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Por
porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Eu vou agora abordar um tema da água. Vou passar aí um vídeo sobre a água e prestem bem atenção porque nós estamos tratando a água de uma forma equivocada no planeta. É a poluição, são desmatamentos, maltratamos os rios, ausência de matas ciliares, impermeabilização do solo. Nós podemos fazer economia de consumo. Eu e minha mulher consumimos, nós dois, por mês, de 4 a 6 metros cúbicos de água. Nós temos disciplina no consumo da água. E Joinville tem seus problemas de água. Nós não temos uma represa, nós temos água de filete, ou seja, quando o rio Cubatão secar, não tem água. Quando o rio Piraí secar por falta de chuva, nós não teremos água. Mas veja o filme aí e eu me vou despedindo deste programa de hoje, convidando vocês ao próximo programa Ecologia em Ação. Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas.
Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com lixo é fundamental. Jogar na rua nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.